homem escreve nas paredes pelo menos há 50 mil anos ou há 100 mil anos, desde que somos homo sapiens, a gente tem deixado registros, né, nas paredes da pré-história, né? A primeira tela do homem talvez tenha sido o seu próprio corpo e logo na sequência ele passou a, né, deixar suas marcas para que outros homens que passando por ali vissem, né, um pouco uma centelha da sua alma, né, como diz o Platão. E eu acho que esse prazer, né, esse prazer estético permanece na gente, né, o prazer estético de produzir, né, formas, de criar formas, inventar formas, mas também o prazer estético de ler e compreender o que uma outra alma humana, né, nos proporcionou em termos de estética. O grafite fala da sociedade, como toda manifestação artística e cultural, né, ele está falando da nossa época, do nosso lugar, né, do nosso tempo. Está falando sobre a vida juvenil, é esse meu interesse, na verdade. Né? Meu interesse é compreender a vida do jovem na metrópole. O grafite está falando sobre a vida do jovem na metrópole, né? Nas suas andanças, nos seus prazeres, sua sociabilidade, afetividades, né? Com os grupos. Os grafiteiros andam sempre em grupo também, pertencem sempre a grupos e tal. E é possível ler a sociedade de uma época a partir da leitura dessas imagens, sabe? Assim como qualquer imagem de qualquer época, né? Ela é um meio para você compreender práticas sociais, imaginários, poderes, né? Lutas políticas, né? É possível ler por meio do grafite também, né? Eu particularmente tenho gostado muito de fazer essas leituras, né, do mundo contemporâneo por meio dessas imagens. Os temas dos grafiteiros na cidade de São Paulo são muito variados. Tem o pessoal do hip hop que vai ter sua temática própria, né, ligado ao universo do hip hop e ligado à vida nas periferias, mas se a gente pensar o grafite de modo geral, uma das características do grafite no Brasil, assim como toda a cultura brasileira, é a mistura, né, de referências, mistura de linguagens, né, mistura de traços. Para um grafiteiro, a cidade é o seu lugar de trabalho. Para o pichador também. Tanto os grafiteiros quanto os pichadores, eles andam pela cidade com um olhar próprio, sabe? Eles andam pela cidade lendo esses registros, né, esse rastro dos outros grafiteiros e pichadores, e eles vão sempre buscando, né, estão sempre com um olhar assim, a caça de um lugar, né, para deixar a sua inscrição, né, para voltar lá mais tarde, deixar a sua marca. Né? Então acho que para o grafiteiro a cidade é uma tela, né, onde eles podem escrever. Eu acho muito bom que tenha um lugar de referência, né, para essa memória do movimento do grafite, porque essa é uma arte, né, uma manifestação cultural que diz respeito à efemeridade. Né, eles são feitos para desaparecerem, né, logo mais. Então, se a gente preserva essa memória dessa paisagem, né, acho que isso pode ser muito bom para os próximos pesquisadores, para os próximos produtores, né, dessa cultura, mas também eu acho que pode contribuir para uma discussão sobre as políticas públicas, né, ou a ausência de políticas públicas para esses jovens e para essa paisagem urbana. Né? Acho que um lugar desses poderia mostrar para os nossos gestores, né, que assassinar esses jovens, levá-los presos, tal, não é a melhor saída, né, para a gente dar conta dessa questão, né, e que talvez o grafite não seja um problema na cidade de São Paulo, talvez seja uma solução para a cidade de São Paulo, né, até em termos turísticos, né, então acho que ter esse lugar de referência pode ser bom para os pesquisadores, mas também para os grafiteiros de hoje e do futuro. Para os alunos do Senac, um grande beijo, saudade de vocês todos aí, dos professores, da Isa, né, dos colegas de trabalho, né, olha, só fiz boas amizades do Senac, sabe, ali, foi muito bacana, um grande beijo para vocês. Damn, Skippy, I'm with it. Yo, check it out.
grafite foi que no final dos anos 80, assim, o que já via pela cidade bastante grafite, assim, por onde passava, quando era moleque, né? E ao mesmo tempo na periferia, assim, por causa de problemas, às vezes até na própria casa, acabei começando a pichar, entendeu? E apesar que já tinha um intuito de grafitar também. Só que aí foi um processo como um aprendizado ao mesmo tempo, né? Comecei na pichação e depois fui pro grafite com o tempo. Geralmente as temáticas que eu procuro colocar geralmente passagem muito coisas de reflexão, assim, eu costumo colocar reflexão e para a pessoa refletir ao mesmo tempo e muita coisa do que eu sinto ao mesmo tempo, ou coisas que eu vivi ao mesmo tempo também. Eu costumo colocar isso. Tem pessoas que têm um certo preconceito ainda com uma arte, uma sub-arte, assim, que é da periferia, porque tem a ver com a pichação, vem disso, tem aquele certo preconceito ainda. Eu acho que a pichação, eu acho que a diferença é que o intuito da pichação ela é agressiva, assim, ela quer expressar meio que uma revolta em si, né? Estilo, ela não está com compromisso de passar uma mensagem ou ao mesmo tempo decorar ou revitalizar um espaço. Ela está para agredir, assim, por exemplo, porque muitas pessoas às vezes picham no sentido meio de rebeldia mesmo. Que nem na época dos anos 80 eu percebi que muitos nomes, tinham nomes que tinha a ver com uma autoafirmação, assim. Vários jovens da periferia, querendo ser alguma coisa, de certo modo, né? Que nem por isso que tinha muito nome, os mais ativos, os mais fortes, tinha muita questão do mais, assim. Eu acho que o portal do grafite é interessante, por quê? Porque muitos trabalhos na cidade, assim, de grafite, o que é muito efêmero, transitório, ele vive sendo apagado, muda completamente muito rápido. Assim, um dia está lá, daqui a pouco não está lá. Já teve vez mesmo de eu fazer um trabalho e tirar foto, já não existia mais, já tinha sido pintado já. E às vezes eu sempre procuro levar a máquina fotográfica para fazer e tirar. Mas já teve vez de não conseguir e acabei fazendo o trabalho e apagá-lo. Eu acho importante como uma documentação. Meu nome é Reginaldo Silveira da Rocha, nasci em 1976, acabei começando a pintar em 87, na época da escola, quando cheguei na quinta série.